Vou ter que mudar porque o assunto agora é sério, a gente descontrai, mas porque senão, se a gente ficar só focando nas notícias pesadas, a gente não consegue viver. Mas agora o assunto pede seriedade, tá, gente? A Gleiciane Santos Bispo. Assassinada no dia 18 de maio de 2023, o principal suspeito, o próprio primo, José Edson Bispo da Conceição. Após a morte, o corpo dela foi queimado junto com um colchão. Amanhã acontece o júri popular do caso no município de Santana do São Francisco. A família, pelo que chegou de informação para a gente, parece que está dividida. Uma parte que a justiça culpa este homem mesmo. A outra parte diz que não é bem assim, ele era um dependente químico. Vamos entender melhor essa história agora ao vivo com o repórter Vinícius Mecenas. Vinícius, antes de qualquer coisa, ele permanece preso? Boa noite. Olá mais uma vez, Mariana, boa noite. Olha, ele permanece preso sim, tá? Esse caso, como você mesmo adiantou, aconteceu lá em 2023, né? Lá no município de Santana do São Francisco, em que, infelizmente, essa mulher, a Gleiciane, ela teve a sua vida ceifada. Mas antes da gente falar em relação a esse júri popular, essa audiência que vai acontecer amanhã, lá no município, é importante que se destaque a forma em que foi coordenado esse homicídio. Foi lá em 2023, era uma madrugada, por volta das 4 horas da manhã, um incêndio começou a tomar conta de um dos cômodos da residência e a polícia foi chamada, corpo de bombeiros, até então seria um acidente, um incêndio acidental. Mas o Instituto de Criminalística foi até a residência da Gleiciane e percebeu que uma parte específica do telhado estava ali com um buraco, como se alguém tivesse tirado o telhado para entrar na residência, sem falar das pegadas em uma região específica da parede. Foi a partir daí que foi aberto um inquérito policial e chegou na localização e da identificação desse homem, do José Edson. Ele que já havia ameaçado essa jovem de 32 anos à época por diversas vezes. Sabe o que ele queria? Entrava na casa dela para pedir dinheiro para comprar drogas. Isso foi o relatado ao longo do inquérito policial, ao longo desse processo de investigação. Então, amanhã, depois de 2 anos, vai acontecer esse júri popular e a família, como você mesmo destacou, está dividida. A mãe dele, uma parte dos parentes, pede a absolvição e a outra pede a condenação. Aqui comigo está a Raira Roseline, ela que é prima da vítima. E assim, no primeiro momento, antes mesmo da gente falar desse julgamento, eu queria falar como é que está a família de vocês, 2 anos depois, eu acho que é um luto que não acaba, não tem um ponto final enquanto não chegar na justiça, Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Enquanto não tiver justiça, e a gente também pede para saber o que foi realmente causado para que ela falecesse, que até hoje o ML não deu esse retorno para a gente, sobre a causa da morte, mas assim, é uma saudade, é uma dor, é um medo também dele ser solto, e vir em busca da gente também, por a gente estar pedindo a justiça, a condenação dele, mas a gente está esperançoso, a gente acredita que amanhã a gente possa sair com um resultado positivo de lá. O que chama a atenção é que ela foi morta com requintes de crueldade. Ela foi estrangulada, asfixiada, teve o seu corpo queimado em cima desse colchão. Eu acho que era uma prática que ninguém imaginava que viria desse homem. A gente nunca pensou que ele pudesse fazer uma coisa dessa. Foi realmente assim brutal, A gente sabe que ele não agiu só, Por isso que eu estou pedindo muito a Deus para que amanhã não só ele pague, ele está pagando, está preso e tudo, mas eu espero que amanhã, nos depoimentos das outras testemunhas do caso, o juiz possa se atentar a isso, porque ele teve a ajuda de alguém, a gente daqui da família que está lutando pela justiça, sabemos quem que é a companheira dele, até porque quando eu cheguei lá, ela contou várias versões, e a gente pede muito que amanhã o juiz ele possa se atentar, ver todos os depoimentos e a gente possa sair com esse resultado de lá, positivo. Ele já demonstrou antes ser uma pessoa agressiva com outro ente familiar?
Com a gente não, mas com o padrasto dele sim, o companheiro da mãe dele, né? Ele já empurrou, né, uma pessoa também que a mãe dele chegou a criar, né, a afilhada dela, ele chegou a bater, né? Mas com a gente foi surpreendido, foi uma facada nas costas, porque foi inacreditável. E principalmente com ela, porque sempre quando acontecia algo lá, que ele sempre teve esses históricos, né, de roubo, né? Minha avó sempre acolhia ele, aconselhava, né? A gente botava até advogado, né? A gente nunca pensou que isso poderia se virar contra nós. Então, assim, a gente ficou bem surpreendido e foi uma dor, sabe, que não passa. Quem era a Gleiciane? Uma jovem, tinha 32 anos, era uma jovem, estudante, uma menina boa, né? Uma menina boa, tanto que isso foi um choque até para Santana do São Francisco. Para quem conhece Gleiciane, né, foi nascida e criada lá, né? Ela sempre passou em primeiro lugar nas faculdades, estava em busca do seu sonho, tinha acabado de ser encostada pelo INSS, porque estava enfrentando algumas situações na saúde, né? E tinha um sonho de realizar, que era a casa dela, pronta, ela morar sozinha, poder tomar as medicações dela sozinha, sem depender de ninguém. E esse sonho foi ceifado, acabou, né? E foi uma coisa que está difícil. Há pouco instante você falou do medo. Seria o medo dele ser solto e atentar contra a vida de vocês? Sim, sim. Não só eu, mas a minha mãe, que está abalada, não pôde estar aqui para estar dando essa entrevista, né? Eu mesmo, quando eu ando, eu já ando pronto. Ele subiu pelo telhado. Eu tive que sair da casa da minha mãe, que é lá no São Carlos, para morar em outro lugar, por causa desse medo do telhado. Dele, sei lá, ser solto na saidinha e subir pelo telhado, porque ele conhecia a minha residência, também sabe que pode pelo telhado entrar, né? Então, assim, eu ando com esse medo. Minha mãe anda com esse medo, né? Não só a gente, mas outras pessoas da família que estão buscando a condenação dele também anda com esse medo. E eu mesmo ando pela rua olhando para trás, entendeu? Então a gente ficou traumatizado. Agora, ele era usuário de drogas, ele só comercializava, a companheira dele tinha esse envolvimento também? Também, os dois eram usuários de drogas, né? A companheira dele tem pouco tempo com ele, eu acho que agora tem uns 3 para 4 anos, né? Mas no começo era pouco tempo, né? Eu conheci ela a primeira vez quando eles vieram de São Paulo, né? Que eu não sabia que eles vieram corrido, né? Até meu pai deu abrigo a ele pensando que ele veio para procurar emprego, né? Mudar de vida, né? Todo mundo merece, né? Uma chance. Mas a gente viu que foi tudo ao contrário, né? E ela sempre também acompanhando os erros, né, e sempre também usando droga junto com ele. Agora, o que chama a atenção é que me parece que ela sabia de algumas das ameaças que esse autor do crime tinha feito em relação a Gleiciane. Seria isso? Isso, ela sabia, ela até falou para a família na frente de todo mundo, né, que sabia das ameaças e que ela não botou fé. Então, assim, como é que uma mulher, uma companheira, que é mulher, né, porque assim, se meu companheiro, ele não presta, ele quer atentar com a vida de uma mulher, eu vou ser pela mulher. Pode ter certeza disso, porque eu sou mulher. Então, assim, ela sabia de todas as ameaças, né? Tanto que a Gleiciane foi encontrada dentro da casa dela, né? Eles retiraram o corpo de lá de dentro, né? E foi encontrada dentro da casa dela. Para mim, ela, além de saber das ameaças, como ela disse lá, em alto bom som para todo mundo na cidade, ela também ajudou no crime. Porque a omissão de socorro é crime. Entendeu? O caso aconteceu por volta das 4 horas da manhã, foi algo que chocou bastante quem mora ali na região de Santana do São Francisco. A polícia ficou horas, né, cercando o perímetro em busca do José, né, ali pela região, até que ele foi encontrado no mesmo dia, só que por volta das 6 horas da noite, numa zona rural, lá mesmo do município de Santana do São Francisco. Ou seja, ele foi preso instantaneamente em flagrante e está preso até hoje, até este momento do júri popular que acontece amanhã. Então acredito que é uma expectativa grande que vocês estão em relação ao desfecho final dessa história, né? E no seu caso, em prol da condenação. Isso, eu estou rezando, acho que vai ser uma noite um pouco complicada, né? A ansiedade, né? Tudo isso nos comove, né? Mexe com a gente, mas a gente acredita muito na justiça. Eu tenho fé que o juiz vai nos dar esse
direito, né, dessa justiça concretizada, né? Eu quero até agradecer a vocês também pelo apoio desde o comecinho, né, que vem dando ao caso, né, essa luta por justiça. Aira, muito obrigado também por sua participação. A gente espera que a justiça de fato seja feita. A TV Atalaia, o Sistema Atalaia de Comunicação, que, como ela mesma disse, já acompanha esse caso desde 2023, né, com a repórter Selma Souza, que foi na casa deles entender toda aquela situação e rogar por justiça em prol dessa família que perdeu uma ente querida. Volto a dizer, uma jovem, 32 anos, estudante, tinha acabado de passar aí na faculdade, tinha a vida toda pela frente, até hoje, um momento como esse de expectativa para um júri popular, que é a partir daí que a gente vai saber se ele vai ser condenado ou absolvido. Mariana. Obrigada, viu, Vinícius, pelas informações.